Amados do Senhor Jesus, graça e paz a cada um de vocês. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e exaltarmos ao Senhor, aqui de nosso lar, nosso humilde lar, para poder compartilhar com vocês o culto que estaremos apresentando ao Senhor. Estou aqui com minha esposa, a irmã Osana Aragão. Graça e paz, meus amados. E é com muita alegria que nós fazemos isso, que nós abrimos espaço em nosso lar para que a glória do Senhor possa nos impactar e, consequentemente, impactar a sua vida também. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te exaltar e te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Derrama em nós, ó Deus, o teu Espírito Santo e de maneira sobrenatural fale ao coração de cada um de nós. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar também com vocês a palavra do Senhor, que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo de número 5, que diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Aí o versículo 6 diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e ver onde ele jazia. A Bíblia nos diz que as mulheres vão ao sepulcro de Jesus visitar o corpo dele. E para surpresa delas, o anjo do Senhor aparece a elas e diz: Olha, eu sei que vocês estão buscando Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E essa ressurreição trouxe para nós vida, trouxe para nós paz, trouxe para nós alegria. Traz para nós todos os dias o conforto e o alento das nossas almas. Então, confiando nessa ressurreição, é que temos vida e vida com abundância na presença do Senhor. E por isso nós exaltamos a Ele e louvamos ao Senhor, porque digno é o Cordeiro de todo louvor, de toda adoração. Então eu te convido nessa hora a exaltarmos a Ele, porque Ele verdadeiramente é o nosso Deus. E com muita alegria te chamo para louvar ao Senhor nesta hora. Porque digno é o Cordeiro que venceu, e para todo sempre Ele reina sobre nós. Então eu te convido a cantar essa canção nesta hora. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Agora eu te chamo para louvar o Senhor. Vamos exaltar a Ele, porque só Ele é digno de toda adoração. Vamos lá? Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As nossas vozes encheu de rir, estamos como os que sonham. As nossas culpas foram lavadas no teu sangue. Não há dor, não há nada, toda dívida foi paga. Agora livre nos levantamos para te adorar. O poder do pecado se acabou. O grito do inferno se calou. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O poder do pecado se acabou. O grito do inferno se calou. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias, bendito seja o nome santo do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a este sangue nós devemos a redenção, porque foi através de Jesus derramando o teu sangue na cruz do Calvário que nós podemos ter acesso à salvação. Então vamos louvar o Senhor nesta hora, exaltando Ele. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para
posso me achegar somente pelo sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, obra do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue e que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue
Nada além do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijão no coração de cada um. Fique agora com a palavra do Senhor ministrada por nosso pastor. Que a bendita e eterna graça do Senhor seja com seu coração, com a sua família. Neste domingo, nós queremos cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Depois de termos adorado juntos ao Senhor, eu quero convidá-lo a de sua casa nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 38, onde lemos: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo na tua presença. Nesse momento, Pai, queremos rogar que o Senhor visite cada lar, cada família, cada coração, e que através da tua palavra pregada na unção, no poder do teu Santo Espírito, vidas sejam edificadas, encorajadas, salvas nesta noite. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, e que a tua voz seja ouvida, que a tua voz possa bradar em cada coração, que o Senhor se faça presente no seio de cada família, levando cura, levando esperança, levando ânimo para o louvor da tua glória, levando a salvação em Cristo Jesus. Dá-nos a tua bênção e fala conosco neste momento, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, teu Filho, é que oramos agradecidos. Amém. Quem foi José? José, o 11º filho de Jacó com Raquel, cujo nome é de origem hebraica, Yosef, que significa Deus acrescentará, Deus aumentará, Deus multiplicará. Ele que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, e que lá chegando, seria promovido de escravo a governador, e em um tempo de escassez, de crise, de fome, sem precedentes, se revelaria o salvador daquela superpotência mundial que era o Egito, e salvador principalmente dos seus irmãos, daqueles que o tinham traído, salvador da sua própria casa, da sua própria família. Onde estão os Josés deste tempo de crise em que estamos vivendo? José fez a diferença em dias em que a crise havia se estabelecido no mundo dos seus dias, no Antigo Egito, e alcançado todos os povos que estavam ali sob a égide daquela superpotência. Portanto, era uma situação extrema de necessidade, de fome e morte. Não fosse José, em quem havia e habitava o Espírito Santo de Deus, não só o Egito teria perecido, mas toda a sua casa, todos os seus descendentes, todos os seus parentes, do seu pai a seus irmãos, todos eles teriam perecido. Ah, queridos, quando nós traçamos um paralelo entre os dias vividos por José, aquela crise sem precedente que assolou todo o Egito, caracterizada pela escassez, pela fome e pela morte, com os dias em que estamos vivendo, dias de uma crise sem precedentes, resultante da pandemia que assola o mundo inteiro, da Covid-19, nós vamos perceber que não estamos vivendo dias tão diferentes. Sobretudo, os desafios que temos à nossa frente são semelhantes aos desafios enfrentados por José. O principal deles, o de fazer diferença em um mundo em crise, o de fazer diferença em uma sociedade que está em crise, no seio das famílias que estão em crise, aonde o Senhor nos plantou, em dias de pandemia, em dias de fome, em dias de desemprego. Nós estamos vivendo este tempo, vivendo esta crise
que não é local, regional, é uma crise mundial. Um vírus mortal que tem assolado a humanidade. Nunca vivemos uma crise como esta, a nível mundial. Uma crise que tem alcançado todos os segmentos da sociedade e tem atingido todas as áreas da vida humana. Uma crise que tem trazido instabilidade e desajuste, não só à economia, não só à saúde, colocando em risco a vida humana, mas também tem trazido como consequência riscos terríveis à vida espiritual, à fé, especialmente do povo de Deus. Porque a essas alturas, quantos de nós que já não nos desanimamos, quantos que já não perderam a fé que tinha, perderam a esperança que tinha, estão sentados de braços cruzados, esperando a morte chegar, esperando um fim catastrófico, esperando a ruína, esperando que as coisas piorem, sem qualquer esperança para esta vida, e o pior, sem qualquer esperança para a vida eterna. Muitos já questionam a existência de Deus, e se Ele existe, já se perguntam de que vale servir a este Deus, de que vale crer em um Deus que parece distante, que parece indiferente, que tem permitido que este mal assole a humanidade, e não só os ímpios perversos sofram, mas também justos e pecadores e inocentes. Há, sem sombra de dúvida, os maiores malefícios desta pandemia podem ser refletidos na degradação moral, na degeneração da própria fé do homem em Deus. São dias assim que estamos vivendo. Dias aonde muitos falam de um bioterrorismo. Alguns enxergam tudo isso como uma guerra biológica. Outros preferem acreditar em um golpe com objetivos de quebrar a economia no mundo inteiro. No Brasil, uma conspiração contra o atual governo para tentar destituí-lo, para tentar levar o país, o sistema, a um caos, à bancarrota, a uma crise que comprometa o atual governo e acabe até forçando a sua saída, seja por demissão pedida por ele, seja por um impeachment. Já vivemos uma crise, não só na saúde sanitária, mas uma crise econômica, que seria aquela segunda onda já prevista, e agora, se não bastasse, uma crise política. E eu diria, como uma das ondas, também estamos vivendo a crise da fé, a crise da espiritualidade, aonde muitos já perderam a fé, aonde muitos já não estão tendo qualquer vislumbre de esperança. São tantas ondas que já têm afetado a vida humana e a sociedade de um modo geral, o mundo inteiro, como efeitos colaterais deste vírus. Quem já ouviu falar de um vírus tão poderoso que pudesse parar a economia, comprometer a economia, parar o mundo inteiro? Como temos visto, comércios fechados no mundo inteiro, escolas fechadas no mundo inteiro, nós cidadãos não podendo exercer o nosso direito constitucional de ir e vir, no sentido prisioneiros dentro da nossa própria casa. Quando se ouviu falar de uma crise dessa, meus irmãos, meus amigos? Não se fala mais em uma recessão econômica e financeira, mas em uma depressão econômica e financeira, isso no mundo inteiro. Seja como for, seja como alguns queiram crer, um bioterrorismo, seja como outros queiram crer, um atentado contra o mundo, contra a nação, para destruir a economia, quebrar a economia do mundo inteiro, uma conspiração contra o governo, seja como for,
A verdade é uma só. A crise está instalada. E não há como negar a crise e todas as ondas e efeitos colaterais provenientes dela. São milhares de pessoas em nosso país que dependem do serviço, da prestação de serviço como autônomo, para levar diariamente o pão para a mesa da sua casa, para levar a comida para dentro de casa, e que estão sem poder manter e dar seguimento aos seus negócios. Não estão podendo viver do sol do seu rosto, estão tendo que sobreviver e mendigar uma ajuda de custo do governo, que nós sabemos que não será estendida por muito tempo, porque nem mesmo o governo terá a condição de pagar esta conta. Quem pagará esta conta? E os empresários, microempresários, médios e grandes empresários, quebrados em todo o país, sendo forçados a fazer demissões em massa, demitindo centenas e centenas e centenas de funcionários, milhares de pessoas já desempregadas. Nem todos os segmentos, nem todos os setores de trabalho podem, por exemplo, atuar no sistema home office. Muitos precisam sair de casa para trabalhar. E aí a pressão, a campanha, não saia de casa, sendo que muitos, infelizmente, que estão envolvidos em atividades essenciais ou que não podem trabalhar de casa, precisam estar se expondo, e se expondo, estão expondo a família, estão se expondo sempre terceiras pessoas, outras pessoas com as quais convivem. Sim, é o dinheiro que não gira, são as dívidas que aumentam, são as economias para aqueles poucos que ainda tinham uma economia, que estão se acabando, se esgotando, porque toda a fonte de onde se tira e não repõe acaba. Um colapso geral. O sistema de saúde, tanto privado quanto público, está colapsado em muitos municípios, em muitas cidades, em grandes capitais. Alguns hospitais, tanto da rede pública quanto privada, já chegaram a 100% de leitos ocupados, na ocupação dos seus leitos. E aí, outras consequências funestas de toda essa crise, que é o aumento da violência doméstica, da depressão, pessoas se suicidando no mundo inteiro. E aí nós ficamos a nos perguntar: o que fazer em meio a tudo isso? Que opção, que alternativa temos? Que alternativa nos resta? Eu sei que todos nós estamos à espera de um milagre. Todos nós, especialmente aqueles que creem em um Deus que intervém, em um Deus que não virou as costas para a sua criação, em um Deus misericordioso, em um Deus amoroso, em um Deus justo, que ainda que esteja corrigindo a humanidade e tendo um propósito maior em tudo isso, não conservará para sempre a sua ira, como clamou Abacuque: na ira se lembrará da misericórdia. Nós que cremos neste Deus, ficamos à espera de uma resposta do céu, de nossas casas, pelas redes sociais quando nos encontramos, agora no templo, ainda que de forma bastante resumida e por um período mais curto de tempo, nos cultos que estamos ainda podendo, e agora estamos podendo, felizmente, celebrar juntos no templo. Estamos a clamar, a buscar uma resposta do céu. Sim, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando pensamos neste Deus, quando nos colocamos na fenda da rocha e remetemos o nosso pensamento aos céus, inclinamos o nosso coração e derramamos a nossa alma, somos remetidos ao fato de que há um Deus, sim, fiel, verdadeiro, justo, misericordioso,
que ainda que esteja irado com o mundo, não conservará para sempre a sua ira. Um Deus que olha para a nossa estrutura e sabe que somos pó, e sabe até onde podemos suportar. Um Deus que não nos provará além das nossas forças, antes com a provação nos dará a porta de escape. Um Deus que é longânimo, que assim como o Oriente está distante do Ocidente, Ele afasta das nossas transgressões. Um Deus que, como o Pai se compadece de seus filhos, Ele se compadece daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Quando lemos sobre este Deus nas Sagradas Escrituras, especialmente na experiência de José, na sua história de vida, em um tempo de crise, onde ele pode fazer a diferença, nós vamos ver, vamos perceber como Deus costuma agir. O que Deus costuma fazer em tempos assim, em dias como esses que estamos vivendo. Como Deus costuma se revelar e se manifestar em tempos de crise. A resposta de Deus para nós em tempos de crise. Nós, a igreja, nós que cremos nele, nós que aguardamos do céu o socorro, nós que não paramos de clamar, não paramos de ajoelhar, não paramos de interceder por este mundo, por nossas famílias, por nossa cidade, desejando que este mal pare, que este mal cesse, que logo tudo passe e a nossa vida seja devolvida a cada um de nós. A resposta dele para aqueles que nele confiam pode ser encontrada no capítulo 45 de Gênesis, versículo 7. Capítulo 45, versículo 7. Que diz: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Sim, antes da crise caracterizada pela fome, pela escassez que está lá no Egito, Deus já havia providenciado a solução para aquela crise. Deus já havia levantado um homem, um jovem, mesmo desprezado pelos seus, para ser o salvador daquela nação e da sua família em tempos de crise. Qual é a resposta de Deus para o mundo que está em crise? Qual é a resposta de Deus para nós que estamos vivendo esta crise? E tão perplexo quanto o mundo inteiro que não o conhece. A resposta de Deus para esta crise não virá dos governantes, embora Deus usará os governantes a seu tempo, assim cremos, para estabelecer a paz, a ordem. A resposta de Deus não estará na medicina, nas autoridades médicas, embora Deus usará a seu tempo para que finalmente uma vacina seja descoberta, para que uma medicação chegue à casa de cada brasileiro, de cada pessoa no mundo inteiro, para que seja tratada deste mal com garantias de cura, para que seja imunizada deste mal, já que se pensa em uma doença que entrou para a história e que entrou para ficar, como tantas outras, e que os homens precisarão encontrar meios de controlá-la, de imunizar a humanidade contra ela, mas pelo seu poder de letalidade, pela sua complexidade, pela resistência que tem demonstrado, pelas mutações que tem sofrido, entrou para ficar, como HIV, sarampo, tantas outras doenças que, assim que descobertas, eram de uma letalidade absurda, e quem, acometidos por qualquer uma dessas, não tinha cura, não tinha solução. Graças a Deus que nós temos tido um índice de cura ainda maior do que de morte no mundo inteiro. E quando então essa vacina estiver aí à disposição da humanidade, e formos vacinados, ou se constatar a eficiência de alguma medicação que possa ser terapêutica, servir como terapia curativa para aqueles que foram acometidos pela Covid-19,
então estaremos tranquilos e poderemos voltar, quem sabe, à vida normal. Mas a resposta de Deus para esse tempo de crise, com todo o valor da ciência, com todo o valor da medicina, com todo o valor da política, daqueles que representam esses segmentos, do papel importante que eles têm a exercer nesse cenário, a resposta de Deus virá por meio da igreja. A resposta de Deus virá por meio dos Josés deste tempo, porque ainda não temos vacina, ainda não temos medicação, ainda não temos um meio terapêutico para curar. O único meio preventivo é o isolamento social, que por conseguinte traz outras consequências danosas e trágicas para a economia, como a fome e o desemprego. Isso não é novidade para ninguém. Infelizmente estamos tendo que escolher uma coisa ou outra, porque não estamos ainda em um tempo, em uma situação em que podemos ter as duas coisas. Mas a resposta virá. Desse tempo onde não temos ainda nenhuma resposta plausível, nenhuma solução de nenhuma das autoridades competentes, a resposta que o mundo precisa já foi dada. E essa resposta a igreja tem. Essa resposta os Josés deste mundo, que está sendo o nosso Egito nesses dias, tem. A resposta de Deus para o momento de crise está nas mãos da igreja. Você e eu somos a resposta. Você e eu temos a resposta. Igreja amada, povo eleito, povo escolhido, sacerdócio santo, sacerdócio real. Que resposta é essa, pastor? Aquilo que o mundo precisa ouvir. O exemplo que o mundo precisa ver em nós, como cidadãos dos céus, que representamos uma pátria que não está neste mundo, que não é deste mundo. Deus já havia providenciado José, sabendo da crise que se abateria sobre o Egito. Deus já sabia que a Covid-19 para essa geração seria um marco trágico, funesto, e resultaria em todas as mortes que tem resultado, em toda a crise mundial que tem resultado. Então Deus levantou a sua igreja e tem mantido a sua igreja viva até aqui, porque em tempos onde as mãos não podem ser estendidas para abraçar, para tocar, os joelhos podem ser dobrados para orar. Portanto, a resposta que o mundo precisa será encontrada em pessoas como José, pessoas como eu e você, que somos essa igreja viva, essa igreja poderosa, onde encontramos homens e mulheres de Deus, que podem ser cheios do Espírito Santo. Para o mundo perdido, sem esperança, desesperado e pavorosa, a igreja é o único reduto de esperança. E que igreja é essa? Uma instituição filantrópica sem fins lucrativos? Que igreja é essa? Um prédio, um templo feito de tijolos? Não. Essa igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Essa igreja são os seus membros. Sou eu e você, pastores e ovelhas. Somos nós, que somos a resposta de Deus para este mundo, que temos a esperança que o mundo não tem, que temos a fé que o mundo precisa ter, que conhecemos a verdade que liberta. Esse versículo se tornou um chavão na boca de muitas pessoas. E conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém conhece melhor a verdade que liberta, senão a igreja de Cristo. Porque a verdade é Cristo. A igreja conhece sim o caminho a ser seguido, a vida a ser vivida e a verdade a ser crida. E este caminho, esta verdade, esta vida é Jesus. A igreja tem a resposta, e somente ela tem a resposta que o mundo precisa. Agora eu fico a pensar, se nós, a igreja, perdemos a esperança, se nós, a igreja, calarmos nossa voz, e nem ao menos pelas redes sociais insistirmos em continuar sendo voz de Deus, voz profética, voz apologética, aquela voz de esperança que os desesperados precisam ouvir, aquela voz de descanso que traz calmaria à alma, que aqueles que estão inquietos e perturbados precisam ouvir. Se nós deixarmos de ser esta voz para as famílias em crise, para os doentes pela Covid-19, para as famílias enlutadas, centenas e centenas
delas que enterraram seu ente querido, para as mães que perderam seus filhos, para os filhos que perderam seus pais, para as esposas que perderam seus esposos e vice-versa, para aqueles que estão na linha de frente do combate da Covid-19, colocando sua vida em risco, já vivendo angústia de ter que abrir mão da convivência familiar. Se nós não formos esta voz, se nós calarmos a nossa voz, que esperança restará para o mundo perdido? E há tantas formas dessa voz ser ouvida. Olha eu aqui falando pelas redes sociais. Você tem meios, mecanismos. Você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp. Você tem meios para continuar sendo esta voz que clama no deserto, esta voz de esperança que o mundo sem esperança precisa ouvir. Onde estão aqueles que são cheios do Espírito Santo, como José foi? Para em um tempo de crise, no atual Egito, que é este mundo corrompido, em crise, no qual vivemos, possam fazer a diferença. A pergunta não deveria ser: que crise é essa? A pergunta deveria ser: quem sou eu? Quem tem sido você em meio a tudo isso? Como tem se comportado a igreja brasileira, a igreja no mundo inteiro, em meio à crise? Onde estão os Josés deste tempo de crise? Onde estão os salvadores deste mundo? Que não virão da política, não virão da ciência, não virão do judiciário, do legislativo, não virão de nenhum segmento da sociedade, senão da igreja, dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem sou eu e quem tem sido você? Só temos 4 alternativas. Ou nós seremos apenas mais um na multidão dos que estão no Egito, sem Cristo e sem esperança, esperando que a solução venha do governo, reclamando das autoridades de solução, esperando que deles venha uma resposta, uma luz no fundo do túnel, que estão depositando sua esperança toda do governo, e enquanto não vier do governo, dos segmentos da sociedade, como da ciência, do legislativo, do executivo, do judiciário, alguma solução, alguma luz no fundo do túnel, vão criticar, vão apedrejar, vão amaldiçoar, vão responsabilizar as autoridades do mundo inteiro como responsáveis por este caos. Ou nós então faremos parte do grupo de estrangeiros que foram assolados pela fome, tiveram que descer para o Egito para comprar comida, sem qualquer poder de negociação, sendo obrigados a comprar pelo preço que nos for proposto, imposto. Ou então, agiremos à semelhança de Faraó, tendo pesadelos, perdendo o sono, perdendo a calma, perdendo a tranquilidade, assustados, ficaremos histéricos, em pavorosa, sem saber qual será o nosso futuro, o que será do amanhã. Ou, não sendo como aqueles que estão no Egito, esperando do governo e mendigando do governo algo para que sobrevivam nesta crise, não sendo daqueles estrangeiros que vão estar submetendo a todo e qualquer jugo para poder sobreviver em meio a essa pandemia, nem mesmo sendo como o Faraó, estando assustado, apavorado, tendo pesadelos, perdendo o sono, sem paz no coração, seremos como José. Sim, essa é a nossa 4ª alternativa, e eu diria, a melhor das 4. Sermos como José, em quem habitava o Espírito de Deus, e por isso estava pronto a ser usado por Deus para fazer a diferença na sua geração, no seu Egito, no seu deserto, em meio à crise que assolava os seus compatriotas, contemporâneos, pessoas que vão buscar do céu a sabedoria, vão procurar na palavra de Deus o que possa trazer esperança, e vão transmitir àqueles que estão sem esperança. Aqueles que são porta-vozes de Deus para uma humanidade perdida, para uma humanidade sem esperança. Aqueles que em sua casa encontrarão sempre um ponto de equilíbrio.
Quando todos estiverem apavorados, amedrontados, trará uma palavra de esperança. Será aquela pessoa que trará paz. Não será dado a guerra. Ao contrário, estabelecerá a paz. Trará, através de uma palavra amiga, vinda do céu, algo que possa trazer calmaria aos corações, levando esperança em tempos de desesperança, levando salvação em tempos de perdição, levando vida em tempos de morte, de crise, de fome, de coronavírus. Você que crê em Jesus, você não é mais gentil, portanto você não deveria se comportar como se comportam aqueles que pertencem ao Egito sem Deus, ao Egito que não crê em Deus, ao Egito pagão, idólatra, ateu, incrédulo. Também você não deveria proceder como Faraó, com histeria, com pânico, aterrorizado, apavorado, como quem não tem esperança, mas sim como José. Porque você conhece a verdade que liberta. Aquilo que é dito por tantos, mas que só são palavras ditas ao vento, porque dizem aquilo que não vivem, que no fundo do fundo não acreditam, apenas por chavão, porque acham bonito, e conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece, porque você foi liberto por essa verdade. Então você tem autoridade, como ninguém, para tornar esta verdade conhecida a outros, para convencer outros dessa verdade pelo seu próprio exemplo e testemunho de vida. Você conhece o caminho a seguir, por isso poderá indicá-lo a outros que estão perdidos, sem saber que direção tomar. Você conhece a vida que merece ser vivida, a vida abundante que Jesus veio trazer. Então você pode compartilhar esta vida com outros e tirar da sombra da morte, das regiões da sombra da morte, aqueles que estão morrendo aos poucos, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, e que precisam de pessoas como você, para que conheçam a vida eterna, para que conheçam Cristo, para que tenham um encontro com a vida, para caso estejam mortos, espiritualmente e emocionalmente, voltem a viver. O mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, está com medo, está em pavorosa. E eu e você, como estamos? Os governantes do nosso tempo estão como o Faraó dos dias de José. Faraó hoje seriam então essas autoridades municipais, governamentais, federais, da área de saúde, da educação, do legislativo, do judiciário, que estão sem saber o que fazer, que estão perdidos. Mas a igreja não. A igreja é o povo que conhece o Deus verdadeiro. E Deus não levou sua igreja ainda, porque Ele poderia ter já vindo e arrebatado a sua igreja. E eu sei que essas alturas, muitos de nós, no fundo, desejaríamos que isso já tivesse acontecido. Mas também fosse egoísmo de nossa parte, porque não seria o tempo certo Ele virá buscar a sua igreja, mas enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, porque Ele tem um plano em usar a igreja na terra, e a igreja é para isso, é o sal que vai preservar em tempos de podridão, de apodrecimento, é a luz que vai brilhar em tempos de trevas. Enquanto ela for necessária e útil, ela será mantida na terra, ela não pode fazer calar a sua voz, porque você, igreja, tem o poder que o mundo não tem, você tem a esperança que o mundo não tem, mas você não pode viver como se não tivesse esperança. E o que nos preocupa, e por isso essa mensagem, é que muitos de nós estamos encavernados, não estamos frequentando os cultos da nossa igreja, não estamos acompanhando nem os cultos virtuais da sua igreja. Algumas igrejas já abriram as portas, e alguns não conseguiram ainda nem reunir o mínimo de pessoas previsto, ainda que usando todas as medidas de segurança. Claro, muitos porque fazem parte de um grupo de risco, esses realmente não devem se expor, não devem ir, mas outros talvez não, outros talvez porque estão na caverna do medo, estão acovardados, amedrontados, não estão crendo que o sangue de Jesus
é que nos purifica de todo pecado, toda enfermidade. Não tem nenhuma doença pré-existente, não tem ninguém em casa do grupo de risco, não tem nenhum indicativo de que não possa ir ao templo por 1 hora, 2 vezes por semana adorar a Deus, mesmo usando máscara, álcool em gel, se distanciando 1 metro, 1,5 metro das outras pessoas, e todos esses cuidados estão sendo tomados. Mas não deixam de ir ao banco, não deixam de ir ao supermercado, não deixam de ir à farmácia. Por quê? Porque não deixam de ir a nenhum lugar que seja necessário para comprar alguma coisa, mas não estão indo ao templo. Será que a essas alturas o amor de muitos não tem esfriado? Será que, infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, o coronavírus, a pandemia, o amor de muitos não tem esfriado porque poderiam ir e não estão indo? E eu vou um pouco mais longe. Se não podem ir ao templo 2 vezes na semana, ou 3, como algumas vezes estão fazendo, por um período curto de tempo, adorar a Deus com seus irmãos, por que estão? Por que não estão acompanhando também pelas redes sociais? Porque ao invés de estar acompanhando a transmissão dos cultos, as pregações de seus pastores, aqui eu falo de modo geral, estão fazendo qualquer outra coisa. Talvez essa igreja esteja recuando. As pessoas que estão perdendo a fé, a esperança, o amor, isso sim nos preocupa, isso sim, para mim seria um efeito mais colateral, mais funesto. Porque o viver é Cristo, morrer é lucro, mas se morrer sem Cristo, morrerá 2 vezes. Onde tem ido parar a fé do povo de Deus? Cadê esta igreja? Nesse tempo de crise, coluna esteira da verdade. A igreja para a qual Jesus disse que daria autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada lhes faria dano algum. Lá em Cesareia de Filipos, quando Jesus pergunta a Pedro, o que os homens dizem a meu respeito? Pedro diz, olha Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros um profeta qualquer. Aí Jesus então pergunta para eles, e para vós, quem sou eu? Quem eu sou? Ah, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vem então a revelação, a palavra, que se tornaria o fundamento da igreja nascente. Também eu digo que tu és Pedro, tu és Petros, em grego, fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, agora Jesus aponta para si mesmo, para a declaração que Pedro havia dito, havia pronunciado, cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, tu és Petros, fragmento de pedra, de pedra. Mas sobre esta pedra, esta confissão sua, que eu sou o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais tarde, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daqueles que foram chamados das trevas para a sua gloriosa luz. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde é que está esta igreja que recebeu essa promessa poderosa, a quem Deus deu a missão mais ardilosa de todos os tempos, que é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, em crise e fora de crise, adorar em crise e fora de crise, orar em crise e fora de crise? Cadê essa igreja que não ora mais? Essa igreja que não adora mais? Essa igreja que não prega o evangelho, que não leva a esperança nem pelas redes sociais, que está calada, amordaçada, encurralada, se comportando de forma covarde, no fundo de uma caverna, temendo pela própria vida? E o Senhor dizendo, sai, há um mundo à tua espera, há um mundo sem esperança. Onde estão os José nesse tempo de crise, que não estão fazendo diferença em suas casas, em suas famílias, nem no seu reduto, nem na sua célula máter, nem no seu oikos, nem para a sua vizinhança, não estão fazendo diferença nenhuma. Se tornaram insípidos, perderam o brilho e o calor, estão acovardados. Essa é a palavra que me faltou há poucos instantes, acovardados. Quando Paulo diz lá, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de força e moderação. Eu não estou aqui pregando o afrouxamento do isolamento social. Eu sigo à risca todas as recomendações e recomendo a todos que sigam à risca. Eu não estou pedindo que você se descuide.
precisando de usar a sua máscara, se higienizar, manter distanciamento das pessoas, até por amor, como ato de amor. Estou dizendo que você não pode se calar. Se você não pode fazer presencialmente, como eu estou fazendo, toda quinta e todo domingo de manhã, indo ao templo, me reunir com mais de 50 pessoas, mantendo a distância, para pregar, para anunciar o Evangelho. E também estou fazendo pelas redes sociais. Nunca deixei de fazer isso um dia, em que habitualmente já fazia, pregando toda quinta, domingo pela manhã, domingo pela noite. Você, se você pode ir presencialmente, vá. Vá, porque Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza e de moderação. Se você não pode ir, não vá. Mas de casa acompanhe. Use as redes sociais. Deixe de ser propagador do caos, da fofoca, da mentira, do engano. E aproveite todo o tempo para falar de Cristo, para pregar Cristo. Vai estar atacando esse ou aquele governo, falando mal das autoridades, dando uma de militante. Vá militar em nome da fé. Vá defender a bandeira do Evangelho. Vá apresentar a resposta de Deus para o mundo. Seja um José nesse tempo de presente, nesse tempo de hoje, nesse momento de crise mundial. Leve esperança, seja o salvador da sua família, o salvador dos seus irmãos, o salvador da sua igreja, da sua sociedade. Seja um desses salvadores, a quem Deus usará como ponte do deserto, como flecha que acerta o alvo, como luz nas trevas, como sal que tempera, que dá sabor, que faz a diferença, que conserva o alimento de apodrecer. O Senhor disse que daria autoridade. Está lá em Mateus, na grande comissão, quando ele diz: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho da criatura. Eu vos dou autoridade sobre todas as coisas. Em Marcos 16 ele reitera dizendo: e sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Eu não estou pregando curandeirismo. Eu estou dizendo que você, igreja, tem o poder. Que você, igreja, tem o poder para curar todo o mal. Especialmente os males da alma, do espírito. E hoje as pessoas estão adoecendo mais da sua alma que no corpo. Quem não está doente pela Covid-19, está doente de medo, está doente de pavor, está doente de depressão, está pensando em se matar. É aquele crente que perdeu a fé, que perdeu a esperança, que perdeu o amor. Repito, Deus nos deu espírito de medo? Não, Paulo diz, de fortaleza. Por que fortaleza? O que a fortaleza lembra? Proteção, segurança. E por isso eu digo, e você deve dizer a plenos pulmões: os que confiam do Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas ainda que sejamos abalados, como disse Paulo, jamais desanimados, jamais derrotados, porque temos a esperança da vida eterna. Eu não estou pregando curandeirismo, eu estou dizendo que você tem o poder, exousia, autoridade. Este poder quem deu à igreja foi Jesus. Se você é a igreja, você tem o poder. Se você precisa sair, você sai, sem medo. Se não pode sair, não sai. Se você pode ir ao culto, você vai presencialmente. Se você não deve ir, fique em casa, mas adora a Deus em casa. Se faz presente pelas redes sociais, usa os canais para levar a palavra de esperança, de salvação, de força, moderação e fé. Porque Deus te deu um espírito de fortaleza. E fortaleza lembra o quê? Segurança, proteção. A nossa fé, a nossa proteção, o nosso escudo. Mas também nos deu o espírito de, em segundo lugar, ele diz, de amor. E que amor é esse que se cala? Que amor é esse que não consola, não conforta, não edifica? Este amor precisa virar prática. Glória a Deus pelas ações da igreja. Algumas semanas arrecadamos alimentos e dezenas de famílias foram beneficiadas. E enquanto durar essa pandemia, faremos isso quantas vezes for necessário. Mas a maior demonstração de amor é a igreja dobrar os joelhos e invocar o poder de Deus sobre aqueles que sofrem. É a igreja pregar, anunciar a Cristo, a expressão viva do amor de Deus. Porque não vai adiantar matar a fome física e continuar deixando o povo faminto na alma. O povo tem fome e sede de esperança. A igreja é esse reduto de esperança. Você é essa voz de esperança que o mundo precisa. E por fim, Paulo vai dizer de moderação. O que é moderação? O que é ser moderado?
que é ser moderado? Você que tem o Espírito de Deus como teve José, esse Espírito de Deus é um Espírito de força, de fortaleza. Deveria fazer você se sentir seguro, de amor. Deveria fazer você ter compaixão das almas e ser essa voz de esperança para o mundo e não se calar. Continuar adorando, orando, clamando, intercedendo, anunciando a Cristo, a todos que você puder anunciar pelas redes sociais. Mandar para os amigos mensagens, versículos. Postar no seu perfil, no seu Instagram, no seu Facebook. Bombardear as redes sociais de mensagens de esperança, de fé. O que eu tenho visto muito pouco, infelizmente. Fico triste quando começo a visitar páginas do Instagram, Facebook, de muitos crentes. E o que a gente vê é ostentação. São coisas até que não convém falar. Cadê o povo de Deus? Nesse tempo de crise, sendo que José foi para o Egito Antigo, o salvador dos seus irmãos, o salvador de toda a nação, e a moderação. Chega de histeria, de descontrole, chega de pavor, de pânico. Quem serve ao Deus vivo não pode entrar em pânico. Deus nos deixa de moderação. Seja moderado, meu irmão e minha irmã. Haja como alguém que tem fé, sem pavor, com cuidados, é claro, de forma cuidadosa e prudente. Tem gente usando aquele versículo lá, que devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente, para justificar sua falta de moderação, o seu desespero, o seu extremismo. Não, querido. O Espírito de Deus, Ele habita em você. Ele fará de você uma pessoa moderada. Como Ele fará de você uma pessoa forte, segura do Deus que serve, e cheia de amor e compaixão, que vai extravasar amor, que vai cuidar de quem cuida, orando por essa pessoa, clamando a Deus por essa pessoa. Foi um tempo de crise que Deus levantou José. Foi um tempo de crise que Deus levantou Moisés. Foi um tempo de crise que Ele levantou Josué, Elias, Josias, João Batista. E é nesse tempo de crise que Ele levanta você. Não importa que nome você leve, você tenha recebido o seu nome de nascimento, de batismo, não importa. Você é esse José. Deus chama você para ser esse José para este mundo em crise. Onde estão os Josés desse tempo de crise? Pessoas de quem o mundo falará o que disse Faraó de José, em quem habita o Espírito de Deus. E porque habita o Espírito de Deus, é forte, é cheio de amor, é moderado, não se apavora como os outros, como os demais, como a grande maioria. Traz sempre uma palavra de esperança. É o salvador da sua casa, o salvador dos seus irmãos. É o consolador dos seus irmãos. Onde está você? Seja esse José que a sua família precisa, que a sua igreja precisa, que este mundo precisa, que os seus amigos precisam. Alguém em quem habita o Espírito de Deus. Alguém que seja cheio do Espírito de Deus. E se for cheio do Espírito de Deus, seja cheio do poder de Deus. Aquele poder que Ele disse que daria aos seus discípulos para pisar serpentes e escorpiões, e nada lhes faria dano algum. Aquele poder que faria com que os discípulos levassem o Evangelho ao mundo inteiro, a tempo e fora de tempo. Aquele poder que os guardaria do mal. Aquele poder que os capacitaria para ser voz de Deus ao mundo em crise, como capacitou José, como capacitou os primeiros apóstolos e os primeiros cristãos. Aquele poder que fará você pregar com autoridade, que fará com que a palavra de Deus em sua boca seja verdade. Que essa palavra, que conhecereis a verdade, seja verdade. Porque primeiro libertou você do medo, do pavor. A nossa oração é que através desta palavra, o Espírito Santo de Deus, que habitou em José, e que habita em você, Ele venha te convencer. Ele venha abalar as suas estruturas. Ele venha te desafiar, te constranger, para que você se humilhe diante de Deus. Saia da caverna da covardia, do medo. Se posicione no mundo espiritual. Interceda. Ore. Pregue. Anuncie. Use as redes sociais.
Anime seus irmãos. Encoraje seus irmãos. Não se envolva em questões tolas. A essa altura do campeonato tem crente brigando por causa de política, discutindo política, brigando por causa de política. Tem crente lutando pelos interesses dessa vida. Alguns até o bem que estão fazendo talvez com intenções outras. Alguns estão querendo se promover de alguma forma, fazendo alguma coisa. Não é tempo para isso. Não é tempo para isso. Discussões tolas que nos afastam ainda mais uns dos outros, que entristecem os corações. Não seja pregador do caos, da divisão, da discórdia, do partidarismo. Seja militante de Cristo e não militante desse daquele partido, do governo ou contra o governo. Ore pelo governo, ore pelas autoridades. Sim, faça sua crítica, faça, mas seja da paz. Exerça o seu papel no mundo, seu sacerdócio no mundo. Você é cidadão do céu, foi chamado lá do Egito para ser o salvador dos seus irmãos. Como José foi chamado do seio da sua família, levado para o Egito para ser mais tarde o salvador dos seus irmãos. Seja você esse José que a sua família, que a sua igreja, que a sociedade precisa em tempos tão difíceis. Que Deus te abençoe. Eu convido você a orar comigo mais uma vez nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Senhor, que esta palavra tenha trazido ao meu coração e ao coração de todos que a receberam, que a ouviram, despertamento espiritual. Abra os nossos olhos espirituais. Que essa Covid-19, que esse isolamento social, que esse momento de crise, Senhor, que muitos e todos nós estamos passando, uns mais, outros menos, não venha a ser, ó Deus, motivo de desânimo espiritual, de afastamento de Ti. Não permita que a Tua igreja fique, ó Deus, acovardada, encurralada, como se não tivesse o que fazer, uma responsabilidade junto ao mundo perdido. Se o Senhor nos mantém aqui, é algo que precisa ser feito hoje, agora, urgentemente. Temos que nos reinventar, estamos nos reinventando. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tem gente que não está falando de jeito nenhum. Criticou tanto quando veio o isolamento, quando o templo fechou, porque queria estar lá para poder falar, adorar, mas agora que os cultos voltaram, também não estão indo. Ou Senhor, nunca usaram as redes sociais, nunca foram vistos através de uma publicação, de uma frase sequer, levando esperança a quem quer que seja. Ó Deus, quanta hipocrisia, faz cair a hipocrisia por terra, cura o teu povo, liberta o teu povo, que a verdadeira igreja se desperte. Eu creio que o Senhor está trazendo juízo primeiro para o seio da sua igreja, porque se o justo dificilmente se salvar, o que será do pecador, do ímpio, do perverso? Se o juízo está começando pela tua casa, eu quero ser aprovado, e que todos que nos ouvem nessa noite queiram ser aprovados. Talvez seja o tempo em que se saberá, se identificará a árvore boa, a vara que está ligada à videira, por isso continuará dando fruto, mesmo nesse tempo de seca e crise, enquanto que aqueles que só tinham folhas e aparência, estão se revelando também, como varas que nunca estiveram enxertadas em ti. Que, ó Deus, nesse tempo, a verdadeira igreja invisível, sem placa, sem CNPJ, se manifeste ao mundo. Que a verdadeira igreja, que não está presa a quatro paredes, seja vista e ouvida, sentida no mundo, como José nesse tempo de crise, que farão a diferença. Aonde quer que estejam, farão a diferença. Continuarão influenciando, intercedendo, sendo salvadores dos seus irmãos, da sua família, do seu universo menor, do seu oikos, da sua comunidade de fé. Nos ajude, repreende toda nostalgia, todo espírito de medo do meio do teu povo, e venha possuir o teu povo com o mesmo espírito que possuíste a José, fazendo dele um grande administrador em tempos de crise. Que esses grandes administradores em tempos de crise se revelem e se manifestem ao mundo, nas suas casas, nas suas igrejas, para o mundo inteiro, cheios do Espírito Santo, sendo salvadores dos seus irmãos, sendo aquela palavra de esperança, fé,
tendo aquele comportamento de moderação e mostrando ao mundo a força que só o Espírito de Deus dá àqueles que o possuem, ou àqueles que são possuídos por Ele. Derrama sobre nós a Tua graça e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma feliz semana e um forte abraço.